Alguma vez pararam para pensar em como é que certas crenças se espalham de pessoa para pessoa de uma forma tão organizada? Bem, hoje vamos mergulhar no Manual de Evangelismo Pessoal, que é, no fundo, um guia que pega em ideias teológicas e as transforma num plano de ação, detalhando o porquê, o quê e o como de uma missão. Logo para começar, o manual arranca com uma ideia muito forte para enquadrar a enorme responsabilidade que é colocada nos seguidores. A mensagem, como dá para perceber pela citação, é que o evangelismo não é só uma opção, é mesmo o único plano que existe. A tarefa parece monumental, claro, mas a sua execução fica nas mãos de pessoas comuns. Ok, então vamos começar pelo princípio. Qual é a grande motivação por trás disto tudo? O porquê desta missão? O que impulsiona esta missão são, na verdade, duas coisas. Por um lado, uma ordem divina, um mandato. E por outro, um desejo genuíno de partilhar o amor que se recebeu. É uma ação que tenta equilibrar obediência com compaixão. E como é que isto se faz, na prática? Bem, o método principal é o chamado evangelismo pessoal. É, basicamente, o que o nome diz, uma conversa de um para um sobre a salvação. Este método direto é visto como a forma principal pela qual a mensagem se espalhou ao longo dos séculos. E para termos uma ideia da dimensão deste esforço, olhem só para este número. Até ao final de 2017, a missão ABS Vida já tinha conseguido distribuir mais de 10 milhões e 600 mil folhetos. É um número absolutamente impressionante, não é? E mostra bem a escala e a organização que estão por trás de uma iniciativa como esta. O manual não fica só pela teoria, claro, e partilha histórias como a da irmã Rosária. Imaginem só, com mais de 85 anos e a lutar contra um cancro, ela distribuiu mais de 300 bíblias no hospital onde estava. É um exemplo incrível da dedicação e do sentido de urgência que o guia tenta inspirar, mostrando que o compromisso pode mesmo superar barreiras que parecem intransponíveis. Muito bem, já percebemos o porquê. Agora, qual é a mensagem? O que é que se diz, exatamente? Vamos ver como é que o manual organiza de uma forma que seja fácil de partilhar. E o que vemos aqui é, na essência, o argumento teológico todo destilado num plano de salvação super simples, de 3 passos. A estrutura é quase como uma fórmula. Primeiro, identifica-se um problema universal. Depois, apresenta-se uma solução única. E, por fim, apela-se uma ação pessoal. Ok, então já vimos o porquê e o quê. Falta a parte mais prática, certo? O como. Como é que se faz isto no terreno? O que o manual sugere é uma espécie de funil de conversa dividido em 5 fases. A ideia é começar de forma muito leve, com temas do dia a dia, e ir afunilando, sabem? Falar da família, do trabalho, para construir gradualmente uma relação de confiança, antes de se chegar aos temas mais espirituais. Outra ferramenta que o manual destaca e que é super poderosa é a história pessoal, o testemunho. A ideia é estruturá-lo de forma a mostrar uma transformação clara, um antes e um depois. Isto torna a mensagem muito mais concreta, mais real e, claro, mais pessoal. E depois há conselhos muito práticos, mesmo para o dia-a-dia, como nas visitas a casa. Por exemplo, a sugestão de ir sempre em pares. Mas o mais importante é o foco no respeito pelo espaço da outra pessoa. Nada de chegar e desligar a televisão ou andar a mudar os móveis de sítio. Parece óbvio, não é? Mas a ênfase na etiqueta e no respeito é mesmo fundamental. Ok, e uma coisa muito interessante é que a abordagem não é de tamanho único. O manual adapta a estratégia para públicos diferentes, nomeadamente para adultos e para crianças. Vamos espreitar estas diferenças. Para justificar o foco nas crianças, o manual recorre a esta citação bastante conhecida. A lógica aqui é que as crianças não são apenas um público receptivo, são mesmo uma prioridade. E essa prioridade é baseada num ensinamento que é visto como direto. E esta comparação mostra muito bem as diferenças na abordagem. Reparem, com os adultos, o foco está na lógica do problema-solução que já vimos, a conversa sobre o pecado e a necessidade de um salvador. Já com as crianças, a conversa é completamente diferente. É muito mais relacional, centrada na ideia do amor de Deus, e conceitos mais complexos, como o pecado, só são introduzidos mais tarde. No fim de contas, este manual serve como um estudo de caso fascinante sobre como é que se pode sistematizar a fé. Como é que se transforma a teologia, que pode ser bastante abstrata, num processo concreto, passo a passo, para ser divulgado. Independentemente da perspectiva de cada um, é um esforço notável para pegar numa mensagem complexa e torná-la acessível e, acima de tudo, replicável por qualquer pessoa.